Verso 24. Pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Verso 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Verso 26. Não sejamos ávidos da vanglória, provocando uns aos outros, invejando uns aos outros. Até aqui. Certamente o texto continua, no capítulo 6, mas a sessão de hoje será do verso 22 ao 26, para contrapor aqui as obras da carne, a qual foram pregadas na semana passada. Vamos orar? Momento totalmente dependente do Santo Espírito de Deus, para que você entenda a palavra e, acima disso, isso seja aplicado no seu coração. Estamos falando de algo glorioso hoje. E é através deste Espírito que Ele nos traz todas essas virtudes, que possamos buscar nele, irmão. Que você ore nesse momento junto comigo. Amém? Vamos orar. Eterno Deus, nosso Pai, mais uma vez estamos aqui reunidos diante da sua palavra. Esta, Deus, que é mais cortante que uma espada de 2 gumes. Essa que é luz para os nossos pés. Essa que nos traz paz, nos fortalece, nos exorta e nos santifica. Eu quero te pedir nesse momento que o Senhor esteja nos ajudando no entendimento, na clareza, para que possamos, ó Pai, compreender a sua sagrada palavra. Venha nos ajudar, Senhor. Venha nos exortar, venha nos corrigir, fortalecer a nossa fé. Venha santificar a sua igreja, Senhor. Precisamos do Senhor. Por nós mesmos não conseguimos cumprir esses preceitos, ó Deus. Somos dependentes, somos tardios a entender, somos incapazes, dependemos do Santo Espírito. Que esse pregador que fala seja totalmente fiel às Escrituras, que não fale nada com presunção, que não fale nada de si mesmo, apenas aquilo que está contido na sua palavra. É isso que eu te peço e te agradeço, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Gálatas 5, verso 22 e 26, o encerramento aqui do capítulo 5, a qual já vem sendo abordado aí há 2 sermões anteriores. Então esse aqui seria o 3º sermão, do capítulo 5 de Gálatas. O apóstolo Paulo está enfrentando alguns problemas aqui nessas igrejas da Galácia. Esses irmãos estão bem recordados, os judaizantes são aqueles que são o foco desse problema, o centro. Judaizantes são aqueles que realmente vieram a crer na mensagem do Evangelho, mas ainda assim eles permanecem envoltos, servos do cumprimento da lei para que haja salvação. Isso acaba sendo contrário ao Evangelho de Paulo, ao Evangelho de Cristo, ao Evangelho dos Apóstolos. Então, amados, Paulo escreve esta carta às igrejas da Galácia, que é uma região, e para trazer esses irmãos de volta para os fundamentos do Evangelho. Fundamento este que chamamos de doutrina da justificação somente pela fé. O nosso objetivo aqui, inicialmente, irmãos, é fazer um panorama, trazer uma introdução à teologia bíblica, a qual foi apresentado para os irmãos que a deficiência desses irmãos das Galácias, das igrejas da Galácia, era justamente por não compreender a eficácia da lei. Para que ela serviu? E Paulo deixa muito bem claro que a lei foi como um aio. Ela nos conduziu até Cristo. Foi nossa tutora. Entendemos que os pactos feitos na antiga aliança foram administrações que se encerraram em Cristo. O pacto abraâmico, por exemplo, a qual foi usado aqui nesta carta por Paulo, explicando que ali era uma descendência física, porque os judaizantes, ainda assim, agarrados ao judaísmo, ao cumprimento da lei,
Eles arrogavam para si que eram descendentes de Abraão. Logo, jamais seriam deixados de lado. E com certeza eram salvos por serem descendentes. Então vimos que todas essas coisas, irmãos, segundo uma teologia bíblica pactual, batista, ela foi encerrada em Cristo. E se somos salvos mediante um pacto da graça, que foi prometido na antiga dispensação, correto? Na antiga aliança. Em todos os pactos feitos por Deus, com Abraão, lá em Gênesis 3, verso 15, o proto-evangelho, todas as promessas no Antigo Testamento, irmãos, é para que se culminasse em Cristo, porque ele, sim, em substância, inauguraria um pacto da graça para a salvação de todos aqueles a qual Deus deu para ele num pacto da redenção feito antes da fundação do mundo. Então, amados, a teologia bíblica é importante para nós. A teologia bíblica pactual é que vai nos tirar desses erros. Spurgeon vai dizer isso, que aqueles que sabem diferenciar a antiga aliança para a nova, ele é tido como um mestre. E é justamente por isso que estamos estudando o livro de Gálatas, para que possamos entender a função da lei, por que ela foi administrada, por que o Antigo Testamento ele é muito ferrenho, faça ou morra. Por quê? Para que isso serviu? Então tudo isso já foi abordado aqui, amados. Se você perdeu algumas pregações, elas estão disponíveis tanto no YouTube quanto na página do Facebook, tá? Onde o irmão pode consultar. No capítulo 5, a qual estamos, Gálatas, aqui a carta aos Gálatas, Paulo vai se preocupar com a aplicação dos seus ensinos. Ele já usou aqui a figura de Abraão, ele já falou de Sara, de Isaac, ele já falou de Agar e de Ismael, e como representa a lei diante de um que era filho da escrava e de outro que era filho da promessa. E porém agora ele precisa aplicar esses ensinos. Ele precisa trazer o conhecimento prático do que é estar em um pacto da graça, irmão. Estar num pacto da graça é ter todas as bênçãos, todas as heranças conquistadas por Cristo. E o que Cristo nos promete neste pacto da graça é enviar o Espírito Santo, correto? Eu preciso ir para que ele venha. Ele disse isso em João, na oração sacerdotal. E é justamente o Espírito Santo que aplica em nós os princípios da redenção. É justamente isso que ele vai dizer. Que obras humanas, a carne, ela só pode gerar carne. E que somente pelo Espírito Santo podemos ter uma vida transformada e totalmente espiritual. Uma vida que é característica de um pacto da graça. E é isso que precisamos entender. Quem está no pacto da graça? Quem vive nessa confiança, nessa dependência e nessa administração do Espírito Santo? Porque, diferentemente da administração da antiga aliança, quem administra esta nova? A não ser o Espírito Santo, aquele que nos regenera, aquele que circuncisa os nossos corações. Então existe diferença, irmãos, da antiga aliança para a nova. O autor de Hebreus vai dizer que essa nova é superior à antiga. E aí precisamos entender isso. Mas dois grandes perigos atacam essa igreja. Diante da aplicação prática que Paulo está fazendo aqui, logo no verso 1, o perigo é a liberdade com que Cristo nos libertou. Veja só, Paulo orienta e exorta essa igreja da seguinte forma: firmemo-nos, portanto, na liberdade com que Cristo nos libertou. Não nos submetamos outra vez ao jugo da escravidão. Paulo, quando esteve nessas igrejas, ele pregou o evangelho da justificação somente pela fé. Esses irmãos creram. Ele fala no capítulo 4 que, se fosse possível, eles dariam os olhos para Paulo, para que ele continuasse a pregar. Ele ainda questiona: cadê aquele amor? Cadê aquela recepção que vocês tiveram comigo? E agora, eles estão voltando
Voltando à escravidão da lei, Paulo enfatizou que o primeiro perigo que está assolando aqui a liberdade que temos em Cristo é justamente voltar para a escravidão. E o segundo é transformar a liberdade em licenciosidade. Paulo enfatizou que a verdadeira liberdade cristã se expressa no autocontrole, no serviço de amor ao próximo e na obediência à lei de Deus. Mas não uma obediência para que gere salvação, e sim uma obediência através do Espírito Santo, a aplicação dos princípios redentivos em nós. Mas precisamos compreender, irmãos, essa liberdade cristã, porque no capítulo 5, se o tema deste capítulo é a aplicação prática daqueles que estão em um pacto da graça, daqueles que receberam o Espírito Santo, eu preciso compreender o que é essa liberdade cristã. E foi justamente o que ele fez nos versos 13, 14 e 15. Olha só o que ele diz no verso 13, 14 e 15. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, apenas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Licenciosidade, irmãos, é o que ele está falando. Mas para servir, veja só, uns aos outros em amor. E o amor é o resumo das 2 tábuas da lei. O amor a Deus acima de todas as coisas, com tudo que somos. O amor ao nosso próximo, como a nós mesmos. É isso que resume toda a lei. No verso 14 ele diz, porque toda a lei é cumprida em uma só palavra. Nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Verso 15, mas, se vós mordeis e vos devorais uns aos outros, vede que não acabeis por vos destruirdes uns aos outros. Ou seja, irmãos, o ensino dos judaizantes está gerando o que nessa igreja? O que o falso ensino de salvação pelas obras está induzindo esta igreja? Tito, no capítulo 3, irmãos, Paulo vai dizer, instruir o jovem Tito, para que possamos nos empenhar às práticas de boas obras. Sabe no que está alicerçado a prática das boas obras, conforme Tito, que Paulo escreve no capítulo 3? Na justificação pela graça. Não existe princípios espirituais apartados de uma graça salvadora como a de Cristo. O que Paulo está trazendo esses irmãos para si, através dos seus ensinos, é justamente isso, que carne só pode gerar obras da carne. E que o Espírito é o que nos distingue, e que o Espírito é o que nos mostra o que realmente é viver para Cristo. E Paulo vai fazer esse contraste entre obras da carne e frutos do Espírito Santo. Perceba, irmãos, o problema central dessa carta é o falso ensino de salvação pelas obras. E que isso não se resume apenas em um erro teológico. Afinal, foi ele que disse aqui, correto? Que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. O que isso significa? Que uma doutrina herética dentro da igreja, ela é tão nociva para nós, que ela vai começar a despertar coisas que são contrárias ao Espírito Santo. Não se trata então de ecumenismo, né? Não, deixe ele vir, deixe ele ser membro aqui. Não! Até que ele entenda o que realmente a igreja enxerga, os princípios bíblicos, para que sejamos preservados conforme a doutrina bíblica, o conhecimento do alto. É necessário, irmãos, tempo, é necessário o entendimento. Não existe ecumenismo com hereges. Se essas pessoas são o seu círculo, cuidado, meu irmão, pode te contaminar. Pode te contaminar como contaminou essa igreja. Então veja, Paulo não está falando sobre obras da carne e obras do Espírito Santo à toa.
Ele não perdeu o seu foco ainda, o tema dessa carta. Então, fazendo o contraste entre obras da carne e do Espírito, ele quer dizer o seguinte, irmãos: se as obras falam de esforço, correto? Não é isso que muitos ensinam? Você precisa se esforçar, você precisa fazer para ser salvo. O fruto é totalmente diferente, é algo natural. A mudança das obras para o fruto é importante porque remove a ênfase do esforço humano. As obras da carne são resultados do nosso labor, do nosso empenho, daquilo que façamos. O fruto do Espírito é realização do Espírito em nós. O fruto do Espírito tem origem sobrenatural. Eu gosto de fazer um paralelo com isso, irmãos, com aqueles que plantam, né? São agricultores. Sabia que existem períodos do ano onde uma determinada árvore não dá sequer um fruto? Mesmo sendo habitual a sempre dar fruto. Ou seja, não é uma regra. Pode ser que um determinado período aquela árvore não deu fruto. O que eu quero dizer aos irmãos? Que quando ele contrasta obras, esforço, e denomina essa ação do Espírito Santo dando um nome para fruto, o que ele quer dizer? Que é o fruto do Espírito, que está totalmente relacionado a um pacto da graça, ou seja, aos méritos de Cristo, a sua obra de redenção. Isso é algo que ele gera por si só. É totalmente dependente do Espírito unicamente, e não do esforço. Amados, não se trata de eu trabalhar para ser salvo. Se trata do que Cristo fez para que nós sejamos salvos. E isso é a aplicação do Espírito. Por isso que ele usa a palavra fruto, como veremos aqui no verso. Fruto é criação do Espírito Santo. Ele não brota da nossa natureza, nem é produto da educação mais refinada. Uma árvore má dá um mau fruto. Uma árvore boa dá um bom fruto. Correto? Ensinos de Jesus Cristo. Como que eu posso gerar salvação pelas minhas obras, irmãos? Como que eu posso ter condições naturais para abrir meu coração para Jesus entrar? É impossível que as nossas mãos possam gerar salvação, irmãos. É totalmente dependente. O fruto é de quem? Do Espírito. A regeneração no coração humano também é obra do Espírito. Estamos vendo isso sexta-feira no culto de oração, estudando a doutrina do Espírito Santo. Vocês se recordam? A regeneração é obra de quem? Do Espírito Santo. Aonde que o homem pode se salvar? Amados, finalmente esse fruto, claro, ele precisa ser cultivado de forma espontânea, para que se torne proveitoso e saboroso. Na santificação, que é o que veremos, existe sim um cuidado do homem em vigiar, em poder estar sempre com seus olhos voltados para as Escrituras. Aí sim, o homem que já contém o Espírito Santo, ele vai zelar para que esse fruto permaneça dentro dele. Nasça, né, para ser mais exato. Verso 22. O fruto do Espírito é, diz Paulo, caridade, gozo, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Tá? Então, estão lembrados dos versos 19, 20, 21, aonde ele listou as obras da carne? Então ele deixou bem aparente para os Gálatas. Aqui estão as obras da carne. É isso aqui que vocês conseguem, trabalhando com os próprios méritos e esforços. Agora ele começa a falar sobre o fruto do Espírito. Fruto do Espírito é, irmãos, não da nossa natureza ou do nosso livre-arbítrio. Não.
como corrompido pelo pecado, pois nenhum bom fruto pode vir de nós. Porque a nossa natureza é uma natureza corrompida. O nosso pai federal é quem? Adão. Com a queda de Adão, toda a posteridade dele veio ao mundo de forma corrompida. O nosso intelecto, nossas vontades, sentimentos, pensamentos, tudo dentro de nós é corrompido. Até que venha o Espírito, habite dentro de nós, nos regenere, nos dê um coração de carne, para que possamos aprender a lei de Deus. Até então, irmãos, não temos condições. A fonte interna da graça é chamada de Espírito. Veja o verso 17. Olha só o que Paulo diz, antes de listar as obras da carne e do Espírito. Porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e os do Espírito contra a carne. Pois opõem-se um ao outro, a fim de que não consigais fazer o que quereis. Paulo está falando no verso 17 de uma ambiguidade que habita dentro do crente. A natureza corrompida, quando o Espírito Santo está em nós, ela é eliminada? Não. Continuamos com ela. Porém, temos a condição, o convencimento de obedecer a Deus mediante essa obra do Espírito. Não somos mais como aqueles que eram entregues aos delitos e pecados, destituídos da glória de Deus. Quando o Espírito está em nós, nós não estamos destituídos dessa glória. Nós temos essa glória dentro de nós, através do Espírito Santo. E é isso que nos habilita. Mas veja, irmãos, é totalmente dependente dele. As graças são chamadas de fruto e não obras. Como são as ações da carne? Obras são ações da carne, por mais que sejam obras da lei. O que se entende por fruto, então, irmãos? Primeiro, que elas se devem à eficácia, à influência e à generosidade divina, como os frutos da terra, aos quais é feita a alusão. Ele usa esse nome fruto para fazer essa alusão. Então veja, não é o homem, não é os seus poderes, as forças e natureza humana. E segundo, porque elas surgem de uma semente não corrupta, e sim uma semente incorruptível, de graça, que chamamos de Evangelho, fé e Espírito Santo. A semente a qual é gerado esse fruto dentro de nós, ela é incorruptível, diferentemente das nossas obras, que são corrompidas. Então veja, como que algo tão santo, puro, pode ser gerado por uma semente corrompida, que é as nossas obras, irmãos. As pessoas precisam analisar as Escrituras para fugir desses erros, as nomenclaturas, como o apóstolo ele exemplifica as doutrinas de Cristo, as doutrinas da salvação. Veja, por exemplo, uma delas, a adoção. Ninguém percebe isso, né? Somos filhos por adoção. O que isso significa? Adotado significa que antes eu era bastardo. Ou seja, eu tinha uma outra paternidade. Se eu sou adotado, o que eu era antes? Eleição, irmãos. Então nós vemos, as pessoas pregam, pastores pregam, as igrejas creem que o homem tem participação na salvação. Como? Isso é de uma ignorância, isso é de falta de conhecimento bíblico, de analisar, fazer uma exegese nos termos aplicados. Veja o termo agora, fruto. Fruto. Depende do homem. E se não chover? Sai fruto? Se não tiver água? O fruto que nasce na terra, da planta, da árvore, também não tem como o homem gerar isso por si só. Depende da natureza da árvore. Como do Espírito. Veja como ele exemplifica isso, irmãos.
São detalhes importantes. São nomenclaturas, são termos utilizados que são cruciais para o entendimento, inclusive de outras doutrinas. É o oposto da carne. A carne, podem sim ser produzidas pelo esforço humano, as obras da carne. Com êxito, com total êxito. Outro sim, pelo fato de que as obras da carne são as obras infrutíferas das trevas e fazem com que os homens sejam infrutíferos. Elas não podem ser adequadamente chamadas de frutos, e sim resultados da carne. Obras infrutíferas, você não vê em momento algum fruto da carne. Tem alguma passagem na Escritura que fala fruto da carne? Obras da carne. E obras é aquilo que podemos gerar, é aquilo que podemos fazer. Essas, irmãos, segundo as Escrituras, são obras infrutíferas das trevas. Sabe por que das trevas? Porque por natureza estamos destituídos da glória de Deus. E temos uma paternidade. Esse mundo é regido por quem? Por Satanás, pelas trevas. Efésios capítulo 2. Nascemos como filhos da ira. Os demônios são filhos da ira, irmãos? Estão destinados a essa ira? Sim, irmãos. Então as Escrituras são claras quanto a isso. Entraremos aqui agora na classificação um a um dessa obra do Espírito, desse fruto do Espírito. E eu gosto de classificar eles em 3 grupos, para ficar de fácil entendimento para os irmãos. O primeiro grupo, que são os 3 primeiros, são 9 virtudes do Espírito Santo aqui. O primeiro grupo estaria se referindo às qualidades espirituais básicas: amor, alegria, paz. Esses 3 primeiros. Ou você também pode denominar como as virtudes ligadas ao nosso relacionamento para com Deus. As 3 primeiras virtudes vai se relacionar com Deus. O segundo grupo indica aquelas virtudes que se manifestam em relação ao próximo. Como que o Espírito Santo trabalha em nós para que podemos amar o nosso próximo. Aí você começa a pensar as 2 tábuas da lei. Primeira tábua, do primeiro mandamento ao quarto, relacionamento com quem? Com Deus. Forma de culto, adoração a Ele, correto? Do primeiro ao quarto mandamento. Do quinto em diante, você percebe, é um relacionamento para com o próximo. E você percebe que o Espírito Santo ele age com base nesses princípios. Nunca que o Espírito Santo seria dado a nós para que não pudéssemos ser capacitados a nos relacionar com Deus e a nos relacionar com o próximo. Então veja, o segundo grupo é a nossa relação entre próximos, que fala sobre longanimidade, benignidade e bondade. O terceiro grupo é a atitude do cristão para com ele mesmo. É aquilo que é relacionado à nossa vida pessoal. E ele vai falar de fidelidade, ou fé, dependendo da sua versão, ou lealdade também, pode estar aí, mansidão e domínio próprio. Então veja, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Tudo assuntos, a obra, o fruto do Espírito Santo para com o indivíduo. Primeira delas, caridade, correto? Ou amor, dependendo da sua versão. Vem do grego ágape. Traduzida por amor, inclui tanto amor a Deus, como amor ao próximo. Na língua grega, há 4 termos para o amor. Senhores irmãos sabem, alguns já sabem aqui. Eros, que é o amor de um homem para com uma mulher, que envolve a sexualidade de ambos, eros. Existe o amor filéu, que é um amor paternal entre famílias, geralmente utilizado entre pais e filhos, é o amor filéu. E também o ágape. Esse ágape geralmente é utilizado nas Escrituras como um termo para indicar um amor cristão, um amor entre os irmãos, e que também significa benevolência invencível. É justamente esse amor que está sendo relacionado aqui. Amados, Paulo não poderia abrir essa lista sem esse amor. Sem
esta virtude do Espírito Santo. Caridade, amor, o maior dos três maiores. Encabeçando o primeiro grupo temos o amor, perceba, irmãos. Não apenas Paulo, no verso 6 e 13, a qual ele já fez isso, olha só, porque em Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão vale alguma coisa, mas a fé que opera pelo amor. Sem amor, estava falando com o irmão hoje, o que é esse amor? Esse amor, amados, não é paixonite de adolescente. Esse amor não é algo superficial. O amor ágape colocado aqui entre irmãos é um amor sacrificial. É um amor onde você se abdica, onde você deixa com que a sua vez seja colocada de lado para que o outro tenha a sua vez. É ajudar o seu irmão tirando do seu bolso e dando para o seu irmão. É visitando o seu irmão, orando com ele, amando ele. Veja que a obra do Espírito Santo, ela está totalmente alicerçada no amor. João vai dizer isso. Que quem não ama, não conhece a Deus. Estão entendendo por quê? Esse é o maior. A pergunta que você, cristão, que assiste, que está conosco, que é: você está neste amor? É com base nisso que nós começamos a perceber certos pensamentos, certas ideias contemporâneas. Por exemplo, desigrejado. Amados, se existe um lugar onde desempenhamos esse amor, é no meio de graça que chamamos igreja. Onde existem pessoas diferentes, com condições diferentes. E aqui podemos, sim, exercer esse amor do Espírito. Não limitando só a igreja, claro que lá fora também. Mas a igreja é onde somos edificados um pelos outros. Então, amados, veja. João fala isso. Pedro vai dizer isso. Veja, por exemplo, o que Paulo diz em 1 Coríntios 13, verso 1. Olha só. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como o prato que retine. E se você acompanhar a sequência desde o capítulo 12 de 1 Coríntios, ele está falando sobre os dons espirituais que são concedidos à igreja. E por incrível que pareça, a igreja de Corinto era uma igreja problemática. E esses dons começaram a gerar divisões. Tanto que no capítulo 11, quando ele estava ali para ministrar a ceia, falando sobre a ceia, ele fala sobre essas divisões. Um não espera o outro, antes o outro se embriaga. Então era uma igreja problemática. E falando sobre dons espirituais, ele diz: do que adianta cada um deles se me faltar amor? Do que adianta todo o seu serviço para Deus se te faltar amor? Não adianta para nada. O Espírito Santo, ele não vai te conceder uma graça, uma virtude, ou até mesmo um dom para que você trabalhe para o Senhor, desassociado do amor, irmão. Isso é loucura, você pensar isso. Individualista, não, eu tenho dom, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, e destrata do seu irmão, não se preocupa com o seu irmão. É muito difícil de associar essa ação do Espírito Santo na sua vida. 1 João 3,14, olha só, o melhor sinal da salvação. Sabemos que já passamos da morte para a vida, está falando de salvação, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Quem não ama, permanece na morte. E Pedro, outro apóstolo, capítulo 4, verso 8, ele vai dizer, 1 Pedro, capítulo 4, verso 8, sobretudo, amem-se, amem-se, sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Será que eles estavam sintonizados em um só pensamento, em um só ensino? A segunda virtude,
que está dentro do primeiro grupo. O primeiro grupo são as virtudes ligadas ao nosso relacionamento para com Deus. Tá? Então veja, amor, primeiro. Gozo, que vem do grego chara. Traduzido, talvez na sua versão, por alegria. É a alegria fundamentada num relacionamento consistente com Deus. Essa alegria não é ficar dando risada, ficar brincando, fazendo piada com os outros. Tá? Não é isso. É uma alegria fundamentada num relacionamento consistente com Deus. Isso aqui é muito importante. Amados, não é uma alegria que provém das coisas terrenas, dos triunfos passageiros. Porque as pessoas acham muito corriqueiramente, as pessoas vão lá, compram um carro novo. Elas ficam alegres. Falam, olha como Deus me abençoou. Realmente, abençoou, isso é verdade. Agora eu estou alegre porque isso é o fruto do Espírito. Isso não existe. Essa alegria aqui, ela não está relacionada à conquista e a triunfos terrenos. Essa alegria é de um relacionamento consistente para com Deus. Amados, nem mesmo é a alegria de triunfar sobre um rival. Antes, é o gozo que tem Deus como seu fundamento. E pode ser traduzido muito facilmente aqui pela palavra satisfação. Essa virtude é você estar contente com Deus, satisfeito em Deus. O Espírito Santo vai gerar isso em nós, amados. Muitos cristãos, parece que, eu já falei isso aqui, que eles estão condenados a ir para o céu. Já viu pessoas assim? Tem que ir para a igreja. Tem que orar. Tem que ler a Bíblia. Se eu não ler, o pastor fica lá depois reclamando, fica cobrando. Satisfação. Alegria. Contentamento. É isso que o Espírito Santo gera em nós. É isso que é ter, num pacto da graça, a administração do Espírito Santo para com os eleitos. Alegria. Logo, vir à igreja, orar, todas as disciplinas espirituais, para mim vai ser um fardo. Fardo. Nós temos que parar com essa mente pragmática. Eu preciso orar, senão eu vou ficar aqui incomodado ou vai vir um peso sobre mim. Peraí, você não entendeu nada. Oração não é para você se livrar de uma obrigação. Porque muitos são assim. Eu preciso orar, porque senão meu dia não vai ser o mesmo. Obrigação. Não vai ser o mesmo pela satisfação que você tem na oração. Nem pela satisfação que você tem na leitura bíblica, de conhecer o seu Salvador. Conhecer aquilo que Ele ama. É totalmente diferente. Essa satisfação é um contentamento que eu tenho em servi-lo. É de olhar para aquele que salvou a minha alma, que me libertou das amarras do pecado, das trevas, e me levou para uma nova vida. É olhar para esse que foi pregado no madeiro e amá-lo e me contentar nele. Logo, eu posso ser a pessoa mais miserável deste mundo, financeiramente. Logo, a minha família toda pode ir embora. Mas eu terei o meu contentamento no Senhor. Fruto do Espírito Santo. O amor, claro que ele estaria acompanhado dele a alegria. Você já ouviu alguém falar, eu amo tanto minha namorada, aí está lá chorando, triste. Já ouviu alguém fazer isso? É claro que o amor, ele vai trazer consigo a alegria. Paulo nos diz que o amor é o cumprimento da lei, no verso 14, o qual já lemos aqui. Ele resumiu. E o que fazer? E que fazer o que a lei de Deus manda nos traz deleite. Além do mais, sua alegria não é deste mundo, a qual é uma diversão superficial e fracassada.
Amados, enquanto a de Deus é uma alegria indizível, cheia de glória. Uma alegria indizível. É isso que explica, amados, os mártires estarem no corredor da morte sorrindo. É isso que explica pessoas viverem miseravelmente, porém contentes e alegres em Cristo. É por isso que Paulo diz, eu aprendi a me contentar na riqueza e também na pobreza, com muito ou com pouco. Estava lá ele e Silas presos, prontos para serem mortos, cantando e louvando ao Senhor. Sabe por quê, amado? Porque ama o seu Salvador. Será que você ama? O terceiro, que encerra aqui o primeiro grupo, paz. Que vem do grego eirene. Eirene é traduzido por paz. E refere-se fundamentalmente à paz com Deus. O que a lei faz? Preguei domingo, né? Figurada pela mulher adúltera que foi levada. Como que ela estava? Amedrontada, humilhada, com medo. É justamente o que a lei faz. Olha quando o Espírito, a administração da nova aliança, pacto da graça, que ele nos concedeu, correto? Olha o que ele gera em nós. Paz para com Deus. Porque antes, destituído da sua glória, nós estávamos debaixo da ira. Tem como você estar debaixo da ira e estar em paz? Até tem, né? Pela cegueira e o coração endurecido. Mas quando recebemos o Espírito Santo, temos paz para com Deus. Como que os Gálatas estão querendo abandonar isso? Eu sei que não é possível, tá, irmãos? Antes que alguém... Mas como eles estão pleiteando, essa é a palavra. Como que eles estão namorando com o judaísmo. Com essa doutrina dos judaizantes. Será que tem preço e comparação o que o Espírito pode nos fornecer e a escravidão da lei? Algo passado e consumado por Cristo? Amados, o eirene, paz, é usado para descrever tranquilidade, serenidade, que nos traz uma alegria, um contentamento, por exemplo, de um país que está sendo governado por um homem justo. Porque o nosso Deus é justo, o nosso Redentor é santo, puro, bom, reina. E quando olhamos para esse trono de graça, qual que é o sentimento? Você acha que devemos ficar preocupados, irmãos, com quem vai ganhar a eleição? Nosso pensamento vai além disso. É claro que nos preocupamos com o bem da igreja, né, com o bem dos cristãos, mas a nossa preocupação vai além disso, irmãos. Que sendo quem for, que esteja no controle deste país, o que realmente vai mudar para nós? Você vai ter que continuar como um cristão adorando o seu Deus, cultuando o seu Deus, frequentando a sua igreja, amando. Não vai mudar nada. O nosso pensamento vai além disso. Significa não apenas ausência de problemas, porque muitos acham isso. A vida está tão atribulada que ele não tem paz. Ele, não tenho paz. Não, é pelo contrário. É paz para com Deus. Paz para com Deus. Mas, sobretudo, uma consciência de que nossa vida está nas mãos de Deus. E que aconteça o que acontecer, eu estou bem com Ele e eu não temo mais nada. Ele controla a minha vida. Paz para com Deus. Fruto do Espírito Santo. A paz também é resultado natural do exercício do amor. Pois grande paz tem os que amam tua lei. O salmista diz isso no Salmo 119, verso 165. Grande paz tem os que amam a tua lei.
Essa paz é a serenidade de coração, acompanhado de um desejo de compartilhar, se tornando o que Cristo diz no Sermão do Monte, de promotores da paz, ou pacificadores. Uma bem-aventurança. Os pacificadores. Por que pacificador? Tem como você conhecer a paz e não falar da paz? Assim, aqueles que foram justificados evitará de todo esforço para preservar dentro da comunidade cristã, todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Segue a paz para com todos e a santificação. Hebreus capítulo 12. Amados, essa paz que reina no nosso coração, ela começa a ser difundida para todas as outras esferas da nossa vida. Aí se tornamos pacificadores. O que você acha de crente encrenqueiro, que gosta de uma encrenca? Gosta de se entrar em debate e ficar digladiando com os outros? O que você acha disso? Paz. Ser pacificador. Tem conversa, como Cristo é o exemplo, domingo, ó. Silêncio. Paz. E paz é a ponte de ligação para o próximo grupo. Porque o próximo grupo, como eu denominei aqui, são as virtudes ligadas ao nosso relacionamento para com o próximo. Como que eu vou me relacionar com o próximo, sendo que eu não tenho paz dentro de mim? Está entendendo? Então, essa virtude é com frequência contrastada com as contendas entre os homens. E porque este segundo grupo descreve aquelas virtudes que os crentes revelam em seus contatos mútuos e com os demais homens. O primeiro dos grupos do Espírito mencionado, nesse segundo grupo, é a longanimidade. Como que alguém vai ser longânimo, sendo que não tem paz para com Deus? Entende? Então olha a construção que Paulo faz entre a listagem das virtudes do Espírito. Longanimidade vem do grego makrotumia. Makrotumia. E que significa isso? Paciência para com aqueles que nos irritam ou perseguem. Benignidade é uma questão de disposição. E bondade refere-se a palavras e atos. Ânimo espichado ao máximo. Veja só. É a pessoa tardia em irar-se. Trata-se de paciência para suportar injúrias. O homem que, tendo condições de vingar-se, não o faz. Será que tem relação com a paz? Ser pacífico? Ser pacificador? É como cantamos nos Salmos. Davi, quando Absalão se levantou contra ele poderia muito bem sair lá e lutar contra Absalão. Ele poderia ter matado Saul também na caverna. Mas o Espírito Santo estava em Davi. E ele era um homem pacificador. Ele colocava a sua justiça em Deus. Longanimidade. E veja como isso aqui é totalmente aplicável à igreja da Galácia. Porque existia contendas na igreja das Galácias. Veja o verso 15, o que ele diz: mas se vos mordeis e vos devorais uns aos outros. O que está acontecendo na igreja? O que está acontecendo lá com a doutrina dos judaizantes? Certamente estava tendo discussões, irmãos. Certamente para chegar no que estamos vendo aqui, alguns não concordaram com os judaizantes, outros aderiram e teve uma grande disputa na igreja. Que despertou o quê? Obras da carne. Veja que uma igreja a qual o Espírito Santo está regendo, onde Cristo é o cabeça, não se espera que os cristãos tenham esse tipo de atitude. Vai ocorrer? Sim, porque não se esqueça do que foi dito no verso 17.
Porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito. Então essa corrupção sempre existirá em nós. Então o que nós temos que prezar, vigiar, é para andar no Espírito. Essa minha filha às vezes pergunta, quando você dá aquela respirada profunda, é porque você está perdendo a paciência, né? Eu falo, sim. E é para que eu permaneça, né? Na obra do Espírito Santo, no fruto do Espírito Santo. E Deus tem me ensinado cada vez mais isso. Agora, se cada coisinha que acontece eu começar... Cadê esse fruto? Então eu não estou andando no Espírito, estou andando na carne. O próximo é benignidade, que vem do grego krestotes, que significa gentileza. Refere-se a uma disposição gentil e bondosa para com os outros. Esta é suave e terna. Esse fruto, tal como exercido pelos crentes, nada mais é do que um pálido reflexo da benignidade manifestada por Deus para com os pecadores. Deus é bondoso? Deus é terno? Com certeza. Mas isso é expresso em nós. Então, amados, isso aqui é muito bom para que você comece a entender o que é andar no Espírito, o que é ser cheio do Espírito Santo. Como olhar para uma pessoa e falar, esse aqui é crente. Através dessas virtudes, irmãos. O Espírito vai gerar isso nos salvos. Porque é um selo, conforme Efésios capítulo 1 diz, é um selo que está em nós, o Espírito Santo. Não é algo que vem, sai, vai dar uma volta depois. Não, ele sela a gente com o Espírito Santo. Ele é o penhor da nossa herança. Ele é o penhor, não sai de nós. Então não perde salvação. Ele está em nós. Então logo, se ele está em nós, e eu ando pelo Espírito, o que tem que começar a aparecer na minha vida? O fruto do Espírito. Esta é, irmãos, a palavra que foi utilizada por Jesus e também pelo evangelista Mateus, no capítulo 11, verso 30, quando ele diz o seguinte: pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Suave aqui é krestotes. O suave, o jugo suave, é um jugo benigno. É um jugo gentil. É um jugo que nos traz essa bondade do Senhor. Logo, estar com Cristo não é peso. A administração do Espírito Santo não é a administração da lei, irmãos. É isso que você precisa entender. O Espírito Santo, ele vai nos trazer esta disposição. Olha aqui, ele está falando, o jugo é algo que nos prende a Cristo. Como que ele nos prende? Através desta benignidade. Não existe ninguém condenado para ir para o céu, irmão. Não existe. Existem pessoas contentes, alegres, desfrutando de uma salvação. Nós aqui na terra, com este Espírito, nós começamos a desfrutar das benéfices que teremos na eternidade. Se hoje você está aqui triste, eu sou crente, com vontade de chorar, você está esperando o quê então? Você vai ser condenado a ir para a eternidade, estar com Cristo também? Nós começamos a viver diferente. Alegria, contentamento. Uma coisa que Deus tem me ensinado, irmãos, é esse legalismo que nós temos. Que isso é característico da administração na antiga aliança, da lei. Esse legalismo de ler por obrigação, de orar por obrigação, não. Isso tem que acabar, irmão. É por benignidade, você tem que olhar para as promessas de Cristo e orar com base nas promessas, orar com alegria. E não, eu preciso fazer. O que é isso, irmão? Será que é assim que o Espírito realmente vai nos conduzir?
Claro que sempre falamos, ore até que Deus dê vontade. Mas, irmãos, buscando essa paz. Tem que ser algo leve, tem que ser algo prazeroso para nós. E vem o último, do segundo grupo, que é bondade. Muitos confundem, né? Benignidade com bondade. Que vem do grego agathosine, que significa, irmãos, integridade ou retidão de coração e vida. Integridade ou retidão de coração e vida. Podemos chamar também de excelência moral. Sabe uma pessoa íntegra? Uma pessoa que você diz, isso aí tem caráter. Íntegra. Em todos os aspectos, criado pelo Espírito. Logo aquele que era um corrupto, logo aquele que era um mau pagador das suas contas, devia a todo mundo, ou você olhava para ele e falava, esse aí não é íntegro. Quando o Espírito Santo habita nele, o que o Espírito Santo vai trabalhar na vida dele? Essa bondade. Essa integridade. Ser cheio do Espírito Santo, então é o quê? Pagar suas contas em dia, fazer tudo de cabeça, né, de consciência tranquila. Não dever ninguém. Está vendo como anda um cristão? Jesus mostrou essa agathosine, que quando purificou o templo, expulsou os que transformaram o templo em um mercado. Por que ele expulsou as pessoas do templo? Porque aquilo era moralmente corrupto. As pessoas vinham para adorar a Deus e logo cobravam impostos duplicados sobre eles. Transformaram a casa de oração em um covil de ladrões. Uma pessoa bondosa, uma pessoa que tem esse fruto do Espírito, ela não compactua com falcatrua. Ela não compactua com mentira. É assim que anda um cristão. Uma moça quase separou do marido, que é ímpio, e ela é cristã, porque o marido veio para vender um terreno para ela e falou, assina aqui, eu vou vender por 20% a mais do terreno, só que estava no nome dela, casado, né? Compartilha dos bens, ela tinha que assinar. E assim a gente vai ganhar um dinheirinho. Ela falou, não vou assinar, porque isso aí é mentira. Bondade. Agora, tem crente que toma multa e passa para a esposa. Isso é integridade? Tem crente que tem gato net em casa. Isso é andar cheio do Espírito Santo? Como é que você consegue sentar no sofá, ligar a televisão sabendo que aquilo é um roubo? Assistir filme pirata na internet. Isso é íntegro? Isso é moralmente correto? Você acha que o Espírito Santo vai compactar com isso, irmão? Está aqui, ó. Bondade. E o último grupo são as virtudes com o nosso relacionamento com nós mesmos. E veja, primeiro, fé. Essa o Vitor sabe. Pistes. Mas não é a fé dom de Deus, apesar de ser algo gerado pelo Espírito. Porque talvez na sua Bíblia esteja fidelidade. Correto a tradução? Fidelidade. O que significa? Lealdade. Amados, descreve a pessoa que é digna de confiança. Uma vez que nessa mesma carta, Paulo se queixa da falta de fidelidade dos Gálatas. Quando, por exemplo, no capítulo 4, verso 16, olha só o que ele diz. Tornei-me, portanto, vosso inimigo, porque vos disse a verdade. Então, Paulo, que pregou o evangelho para eles, agora se tornou inimigo. Cadê a fidelidade? Então, amados, eles também foram infiéis para com o evangelho. Por exemplo, no capítulo 1, verso 6, dessa mesma carta, quando ele diz, admiro-me de que tão breve vos desviastes daquele que vos chamou para a graça de Cristo
para um outro evangelho. Ou seja, estava indo para cá e eles começaram a ouvir e a aderir ao ensino dos judaizantes. Capítulo 3, verso 1, que ele diz: ó, insensatos Gálatas, quem vos encantou a fim de que não obedecessem à verdade? Infidelidade. Obras da carne. Está vendo por que ele listou? Eles estão, irmãos, agindo pela carne. Heresia é o que, irmão? Obra da carne. O que uma heresia? Se eu creio numa heresia, irmão, é possível essa heresia gerar conversão? Por causa disso. Acho que perguntaram no seminário aqui para o seminarista, né, o professor, né? Uma falsa pregação pode gerar verdadeiras conversões? De maneira alguma. Como que a obra da carne vai gerar conversão, irmão? E sabendo que a obra do Espírito é pistes, ou seja, fidelidade. Logo, se eu não sou fiel às Escrituras, é só apenas palavras aqui. O Espírito não está no meio da mentira. Porque mentira é obra da carne. Isso é tão claro. Logo, uma igreja que não prega o verdadeiro evangelho é uma sinagoga de Satanás. Ponto final. Como que o Espírito, você pode dizer, não, mas Deus é poderoso, ele pode pegar aquelas palavras, por mais que tenha alguns erros teológicos, e pode gerar conversão. Não vai fazer, irmão. Tira essa ideia de sua cabeça. Não negocia princípios. Mansidão, que vem do grego praotes. Mansidão significa humildade. Significa dócil submissão. O poder que está sob controle, mansidão. A palavra era usada para um animal que foi domesticado e criado sob controle. Manso. Sabe aquele animal manso? Porque ele era uma fera, né? E ele foi domesticado. Manso. Mansidão. A mansidão é o oposto extremo da veemência da violência e agressividade ou explosões de ira. Mansidão pode ser facilmente traduzido por ensinável. Pessoa humilde. Vê que esses três últimos estão relacionados com a pessoa? Fidelidade, mansidão, agora. Sabe, existem pessoas, irmãos, que elas não querem realmente aprender. Existem pessoas que você mostra, fala, explica, traz fonte, traz conteúdo. E aí, você entendeu? É, pastor, eu li lá, mas eu não concordo. Mas qual que é o seu ponto de vista? Não, eu estou com algumas dúvidas. Para mim, não quer aprender. Pessoas que não têm mansidão, geralmente elas não vão ter nenhum compromisso com fidelidade às Escrituras. Por quê? Porque elas são apegadas no que elas acham. E esses achismos acabam se tornando imposições. E se você fala que você está errado, o que vai acontecer? Você vai arrumar uma briga. Por quê? Falta mansidão. Isso é muito próximo do orgulho, da arrogância, prepotência. Falta de mansidão. E por último, temperança. O nono. Que vem do grego ekrateia. Ekrateia. Que significa autocontrole. Ou, irmãos, virtude de alguém que domina seus desejos e paixões. Talvez a sua versão esteja domínio próprio. Ekrateia. Ou seja, você ter controle e domínio sobre os seus desejos e apetites. Sim, irmão. Aplica-se a disciplina que os atletas exerciam sobre o próprio corpo. Paulo utiliza essa palavra em 1 Coríntios capítulo 9, verso 25. É o domínio do cristão que ele tem sobre o sexo, por exemplo. 1 Coríntios capítulo 7, verso 9. Quando ele fala sobre jejum de sexo aos casais. É controle sobre os seus instintos, irmãos.
E você percebe que um ímpio, ele vive com esses desejos desenfreadamente. Como que um cristão vive? Com controle. Ele controla seu apetite, ele controla seus desejos, controla tudo. Você não é dominado mais por bebida, você não é dominado mais por relacionamentos, você tem controle sobre os seus instintos. Domínio próprio. O fato de serem mencionadas previamente entre os vícios enumerados do verso 19, a imoralidade, a impureza, a indecência, tudo isso é obra da carne, vocês lembram? Adultério, fornicação, impureza, lascívia, está tudo relacionado com o quê? Com a área sexual. O Espírito gera o quê? Justamente o contrário. É justamente você ter o controle sobre isso. Eu vejo jovens, ficam desesperados para casar, porque não tem esse controle. O que falta? Falta buscar mais o Senhor, ô jovem. Falta estar mais próximo, andar no Espírito. Porque você andar no Espírito, como é que fica o celibato? O celibato é alguém que tem... Por que o celibato ele é recomendado para quem? Para quem vai se dedicar ao quê? Hã? A obra do Senhor, pregação do Evangelho. Ou seja, para alguém receber esse chamamento do celibato, ele tem que ter uma proximidade muito grande com Deus. Ele tem que andar no Espírito constantemente. É a única forma que ele tem de ter controle sobre seus impulsos. Domínio próprio. Glutonaria, que também não é só comer, é sair, se debandar na noite, cantar aquelas músicas, beber desenfreadamente. Eu era um glutão. E hoje? Controle. Você também. Controle sobre sua vida. Verso 23, olha o que ele diz: contra essas coisas não há lei. Porque tudo isso, irmãos, é o que é necessário para você cumprir a lei, os mandamentos. Se você pegar lá a segunda tábua, honrar pai e mãe, envolve fidelidade. Se você pegar todos os mandamentos, você vai ver que estão aqui, inclusos nessas virtudes do Espírito. Logo, se você tem elas na sua vida, você consegue obedecer a lei. Então veja que a administração, como Deus governa essa nova aliança, é totalmente diferente e leve. Ah, mas eu não consigo mesmo com o Espírito. Certamente. Mas não se baseia no seu cumprimento para que você seja salvo, porque Cristo te salvou. Agora o seu processo é andar no Espírito para que você seja cada vez mais santo. E o peso da lei, como é que fica? Lá na cruz. Lá na cruz, porque foi por ela que ele morreu. O peso da lei, ele se tornou maldito, como Paulo diz nessa carta. Maldição por nós. E o que o tornou maldito? O peso da lei. O pecado. E só existe pecado onde existe lei. E ele cumpriu toda a lei. Contra essas coisas não há lei, ou seja, contra tais graças e coisas boas, pois todos eles são perfeitamente agradáveis à lei de Deus, que é santa, justa, boa e espiritual. E por elas estão longe de ser proibidas, e antes são altamente estimadas e aprovadas por Deus. Nem há nada contra as pessoas que possuem tal fruto, não existe nada, pois elas estão no Espírito e são guiadas por Ele. Existe paz para com Deus. Deus olha aqueles que têm o Espírito, irmãos. Está pago. Está consumado. Essa pessoa ela é benquista por Deus. Portanto, não estão debaixo da lei. A lei já teve sua serventia e ainda tem para nos santificar, mas não com peso. Verso 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Veja aqui, irmãos.
Paulo diz, e os que são de Cristo, ou seja, tem pessoas nessa igreja que provavelmente não são, a qual ele escreveu, porque ele diz, e os que são de Cristo, ou seja, aqueles que foram escolhidos nele, que foram dados pelo Pai a ele para que ele morresse naquela cruz, que são considerados seu povo, se refere apenas àqueles que têm o Espírito de Cristo, o Espírito Santo. Esses irmãos, diz Paulo, crucificaram, vem do grego, estauro, a carne. Crucificaram a carne. Tudo que ele falou no verso 19, 20 e 21 foi crucificado na carne, na cruz. E o grego aqui, estauro, significa fixar, fincar com estacas, destruir. A natureza, de uma forma figurada, implica uma destruição que está ligada à dor intensa. No aoristo, que implica um aoristo, é aquilo que traz qualidades da palavra. Ou seja, indica uma ação completa no passado e pode naturalmente referir-se à conversão. Ou seja, quem se converteu, quem foi convertido pelo Espírito, quem foi regenerado por ele, as suas obras da carne aconteceu o quê? Foram crucificadas com Cristo. Estamos ligados a Cristo na crucificação, na sua morte, no seu sepultamento, na ressurreição e na ascensão. Tudo que nós cremos, toda a nossa esperança está ligada a Cristo. Morte, crucificação, morte, sepultamento, ressurreição e ascensão. Devemos assumir essa posição, irmãos. E andar com a carteira de óbito no bolso. E você falar aqui, eu fui crucificado com Cristo. Amados, Romanos 6, verso 6. Paulo diz, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído. Para que o corpo do pecado seja destruído. E não mais sejamos escravos do pecado. Como que você deve andar? É claro que isso aqui não significa, vamos analisar aqui o que Paulo está querendo dizer. Isso não significa que você não vai mais pecar. Quando o texto diz, e os que são de Cristo crucificaram a carne, ele não está dizendo que você não vai mais pecar. Ele está querendo dizer que agora, o que habita em você? Os que são em Cristo? O Espírito. O Espírito Santo habita em você. E isso significa que você tem condições para fazer a vontade de Deus. Então como que você deve andar? No Espírito. E quando você diz que crucificou a carne na sua conversão, é que a partir daquele ponto, você vai andar diferentemente do que você andava. É o que ele disse para a mulher adúltera. Vá e não peques mais. É isso que nós devemos pensar todos os dias. A sua oração pela manhã, se é que você faz, deve ser, Senhor, eu quero andar pelo Espírito. Não tem os 10 mandamentos que eu falo para os meus irmãos? Vocês precisam saber de cor os 10 mandamentos. O fruto do Espírito também. Porque o fruto do Espírito vai ser a base da sua oração. Que pai é aquele que o filho pede um pão e ele dá uma pedra? Ou dá um escorpião, dá uma cobra? O que nós devemos pedir? Por isso, irmão. Para andarmos, porque temos condições nele para não fazer as obras da carne, e sim a do Espírito. Todo esse fruto, então, eu vejo e penso, ele está nos salvos. Porque quando eu falo do fruto do Espírito, ele não é atrelado ao que você consegue desempenhar. O fruto do Espírito são as propriedades que são geradas no ser humano por ele. Então, tudo que foi listado, essas 9 virtudes, vem dele, está nele. Aí cabe ao cristão, porque na santificação é uma obra sinérgica, correto? Que nós cremos. E você vai trabalhando, vai vigiando, para não andar mais na carne. E aí essas coisas vão cada vez mais estar aparentes na sua vida.
Então, o seu atestado de óbito tem que andar no seu bolso, irmão. Todos os dias você tem que pensar, eu fui crucificado com Cristo. Eu não ando mais sobre a lei, na escravidão. Então a minha liberdade de Cristo, que é justamente isso que está em questão, a liberdade de Cristo é andar nessa dependência, mortificando. O que Paulo diz? Eu esmurro o meu corpo todos os dias. Por que ele fazia isso, irmão? Para andar no Espírito. Romanos capítulo 7, eu mostrei semana passada, né? A ambiguidade de Paulo, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. É justamente o que ele disse no verso 17 aqui. Mas ele esmurrava o seu corpo. Logo, se eu tenho uma propensão à área sexual, que vai despertar adultério, fornicação, impureza, lascívia, o que eu devo fazer para que eu não caia nisso? Eu devo romper com tudo que me leva a andar conforme isso. Se as minhas amizades, que são mundanas, vamos falar disso rapidinho, fazer um parênteses aqui? A sua amizade mundana, que está constantemente ao seu redor, ela vai te levar a cumprir as obras da carne ou andar pelo Espírito? Isso é tão óbvio. E tem cristãos, irmãos, falando, não, você tem que ser amigo do mundo. Você tem que continuar, porque quem vai evangelizar eles? Aí eu pergunto, e a obra de santificação fica como? Amados, eu estou falando de convivência constante. E pregar o evangelho não pressupõe você estar enfiado na casa dos ímpios constantemente. Aí nós precisamos saber diferenciar essas coisas. Mas o que se cria hoje é muito pretexto, né? Para embasar pecados. É impossível que um ímpio desperte em você andar no Espírito. É impossível. Por quê? Porque ele não tem Espírito. O pensamento dele é pragmático nas coisas do mundo. Ele só pensa em desagradar a Deus. Ele não é como você. Julgo desigual. Como é que você vai casar com uma pessoa que não crê em Cristo? Como, irmão? O que ela vai pensar todo dia, toda hora? Nas coisas da carne. Aí você tem lá, você tem a carne, você tem a luta, você tem a ambiguidade, aí você já tem essa propensão da carne e tem sua esposa ainda, que vai te pega e puxa de uma vez. Você vai ter que lutar 2 vezes mais. Agora, quando os dois são crentes, os dois buscam as mesmas coisas do Espírito. Aí é mais fácil. Aí o casamento, ele te ajuda. O casamento te santifica. Porque você sabe, tem a certeza que o seu cônjuge está habitando nele o Espírito Santo com todas essas virtudes. Aí é diferente, né, irmão? E o texto conclui: crucificaram sua carne com as suas paixões e concupiscência. Portanto, aqueles que eles sejam o que de fato são. Paulo está dizendo isso para que eles vivam de acordo com aquilo que eles são. Que sejam na prática o que são em princípio. Uma vez que em princípio já crucificaram a velha natureza quando eles creram em Cristo. Juntamente com seus anseios pecaminosos, porque eles eram o quê? Pagãos. Eles serviam aos outros deuses, provavelmente estavam envolvidos em cerimônias ritualísticas que envolvem orgias. Os pagãos faziam isso no Oriente Médio. Paulo está falando, agora vocês devem andar de que jeito? De acordo com aquilo que vocês professam. E se você é um cristão, você deve andar como? Como mundano? Por isso que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Por causa disso. Agora eu pergunto, não é difícil de entender isso, irmão? Não é difícil de entender isso. E porque constantemente o pastor tem que ir lá, ó, volta, vem pra cá. A única conclusão é que não entendeu. Não é jargão, não é carteirinha de cristão. Se você realmente fala que é cristão, você deve andar como cristão. Como cristão. Você deve se apartar do mal, você deve se retirar. Isso é santidade e ela implica em consagração. Sabe o que é consagração, irmão?
Separação. O que a eleição faz? Separa. Tira você do mundo. Deus faz isso porque Ele é santo. Deus não tem nada em comum com esse mundo, irmão. Deus não tem prazer nenhum. Ele olha para o mundo, é como lá no dilúvio. Ele se arrepende de ter criado o homem. É isso que está escrito. O que isso significa? Ele se entristece em ver a condição do homem. Por quê? Pecado. Pecado, pecado. Verso 25. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Aqui a chave para você interpretar essa passagem é diferenciar viver e andar. Se ele aplica as duas é porque tem diferença. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. O que significa e fica sendo se a fonte da nossa vida é o espírito, e ao espírito também deve se permitir dirigir nossos passos. É isso que ele está querendo dizer. O que Cristo diz em João capítulo 7? Aquele que crê em mim fluirão de dentro de si rios de água viva. Ou seja, tem uma fonte. Tem que fluir. Tem que jorrar. Agora, se ele está aqui dentro de mim, existe essa fonte, tem que ter água. Tem que aparecer isso. Se vivemos em espírito, se ele está em nós, se professamos isso, andemos também em espírito. E esse andar pelo espírito é a única maneira de liquidar de modo final aquilo que recebeu o golpe fatal. Essa é a única maneira de lidar com a carne e com as suas paixões e desejos, que foi colocada no verso 24 como concupiscências. É isso que foi colocado aqui, amados. Ou seja, o golpe final já foi dado nas obras da carne, que é justamente o proto-evangelho em Gênesis 3,15, aonde o filho da mulher pisaria na cabeça da serpente. Ou seja, isso significa que nós já vencemos este mal. E é o fato do Espírito Santo estar habitando dentro de nós. Só que sabe aquela cobra que você dá o golpe final e ela ainda fica com a sobrevida? É justamente o nosso caso. Ainda existem os sinais. Não significa que ela tem poder de te destruir. O golpe final já foi dado. Mas ainda existem lastros desse veneno. Entende? Que você todos os dias deve pedir ao Pai para que o Espírito Santo direcione seus passos. Paulo fala de duas experiências distintas, andar e ser guiado. É isso que ele está falando. Há uma diferença entre ser guiado pelo Espírito e andar pelo Espírito. Pois a primeira expressão está na voz passiva e a segunda nativa. E o Espírito quem guia, mas quem anda somos nós. Então ele vai dando direcionamento, faz isso. Aí que entra o convencimento. A nossa consciência ela atua. Mas muitas das vezes o que fazemos? Anulamos a nossa consciência. O bem que eu quero fazer, ou seja, está atuando. O Espírito está lá, o Espírito é fiel, irmão. O Espírito está constantemente, não faça isso. Aí o que você faz? Você vai e faz. Você está andando pela carne. Você está andando como os Gálatas. O que te falta? O que falta para você, irmão? Você sabe o que você tem que fazer. Você tem capacidade para fazer, porque o Espírito está aí. Correto? Eu não estou falando mais de vida morta. Eu não estou falando daqueles que estão destituídos da glória de Deus. Eu estou falando de um povo eleito, um povo salvo. Você sabe o que tem que fazer e você vai anular a consciência. O que isso significa? Você precisa que Cristo seja crucificado de novo? Você quer escarnecer da cruz, é isso? Qual que é a intenção? Andar pelo Espírito. Ele está guiando. Ele está falando, vai para lá. Não, aí não. Opa. Freia. Não é bem aí. Faz isso. Eu não quero. Faz isso. Se ele já fez isso, irmão, você está dando o direcionamento. Faça, criatura. Faça. Rompa. Se é o teu celular, se é o que for, que está despertando pecados, amizades, trabalho, rompa.
Ande pelo Espírito. É o que diz aqui. Andemos também em Espírito. Verso 26 e último. Não sejamos cobiçosos de vanglórias. 10º mandamento. Irritando-nos uns aos outros. Invejando-nos uns aos outros. Por que ele diz isso? O que está acontecendo na igreja? Tudo isso. O que ele está falando? Obras dentro da igreja. Dentro da igreja. Será que Paulo está contente? Ele já demonstrou que não, né? Não sejamos cobiçosos de vanglórias. E eu entendo isso aqui como justamente a conduta dos judaizantes. Por quê? Quem falava que era filho de Abraão? Quem falava que era salvo por descendência? Não sejamos cobiçosos de vanglória. Sabe o que uma teologia pragmática que envolve salvação por obras gera? Vanglória. Orgulho. Ela nunca vai gerar humildade, mansidão. Nunca. Isso é totalmente prejudicial para a alma do indivíduo. Enquanto você pensar que a salvação é pelos seus feitos, você vai estar cada vez mais gerando obras da carne. O único método dessas obras morrerem é quando você olha para o Espírito, para os meios de graça, e depende exclusivamente dele. Quando você reconhece que as suas obras são mortas, as suas obras de justiça, como diz Isaías, são como trapos de imundícia. Trapo de imundícia é os panos que as mulheres judias utilizavam na menstruação. Nossas obras são isso. E só gera isso aqui, ó. Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade. E agora ele fala, não sejamos cobiçosos de vanglória. Irritando-nos uns aos outros. Devemos estimular uns aos outros e não irritar uns aos outros. Ou seja, nos apartar de obras de ódio, de ira. O que é contrário ao amor cristão, ao amor verdadeiro, irmãos. Que não se irrita facilmente, nem provoca os outros as coisas ruins. Em algumas versões lemos desprezando ou menosprezando uns aos outros. Tem alguma aí? Desprezando ou menosprezando uns aos outros? Insultando uns aos outros. Esses são vícios aos quais os homens e mesmo os cristãos na mesma comunhão são propensos. Por isso que nas visitas de comunhão eu coloquei lá, né? Salmodiar, edificar, tomar cuidado para não quebrar o 9º mandamento, que é dar falso testemunho, é pegar as pessoas e falar mal. Tudo isso é obra da carne, e eu sei que todos nós temos. Então, antes de receber alguém em casa, principalmente da igreja, o que eu tenho que prezar? Pela paz, pela comunhão. Falar, ó, Carlos, você fica quieto aí. Você fica quietinho aí. Controlar, tem que domesticar isso aí, irmão. E você tem capacidade para isso, porque o Espírito está aí. O Espírito está aí. Invejando-nos uns aos outros. Isso dentro da igreja, irmão. Dentro da igreja. Invejando os dons e habilidades. Ai, como eu queria cantar. Ai, como eu queria tocar igual o irmão toca o teclado. Ai, como eu queria pregar. Invejando sua posição no mundo ou na igreja. Esses eram os pecados aos quais os Gálatas muito provavelmente estavam sujeitos a praticar, surgindo confusão e todo tipo de más obras, obras da carne. Portanto, eles deviam vigiar e se prevenir contra elas. E assim também nós temos que fazer. Vigiar e nos prevenir. Conclusão, irmãos. No capítulo 5 desta carta, vimos a preocupação do apóstolo Paulo quanto à vida cristã prática desses irmãos. Vimos que surge a compreensão de que as heresias, ou seja, salvação por obras. Tem bastante igreja pregando salvação por obras, irmãos? Muitos aqui vieram. Você se identificou? Surgiam essas coisas, viu, essas obras da carne? A palavra é viva, irmãos. A palavra é verdadeira.
Então surge essa compreensão que as heresias vão gerar sempre obras da carne. E apenas podem gerar uma igreja e também no indivíduo aquilo que provém de si mesmo, aos quais são contrárias ao Espírito, ao fruto do Espírito Santo. Salvação por obras é salvação pela carne. Salvação por obras é salvação pela carne. E ai quem discordar disso. Olha aqui, quando nós vamos entendendo, né, irmãos? Salvação por obras é salvação pela carne. Que blasfêmia, né? Que coisa terrível. Os irmãos entendem a gravidade de falar isso? Os irmãos conseguem enxergar? Que terrível isso é. Quão danoso isso é. Que possamos, amados, pregar o evangelho genuíno e buscar andar pelo Espírito. Amém? E pela introdução e o que estamos buscando como objetivo, a administração de uma nova aliança, a teologia bíblica, pactual, pacto da graça, inaugurado em Cristo, substancialmente, nos fornecendo o Espírito Santo, está aqui as características da administração em uma nova aliança. Andar no Espírito conforme tudo que foi listado aqui. Então, crendo, se você crê em Jesus Cristo, verdadeiramente, você tem o Espírito Santo. Logo, você tem toda essa capacidade que está nele. Agora você precisa andar. Ele guia e você anda. Essa é a santificação. Nunca para a salvação. Nunca. A salvação é um ato exclusivo. Tá? Então que possamos buscar isso cada vez mais. Amém? Deus abençoe. Fique de pé, vamos orar ao Senhor e agradecer mais uma vez. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, queremos agora te agradecer, te louvar, te bendizer por tudo que o Senhor tem feito por nós e por essa igreja. Obrigado por mais uma vez o Senhor nos entregar a porção da sua palavra, nos dar o entendimento, trabalhar em nossos corações. O que queremos como igreja, Deus, como indivíduos que creem em Cristo, é andar no Espírito Santo. E não, Deus, envergonhando, não, Deus, levando essa cruz, essa obra tão maravilhosa ao escárnio. Nos ajude, Pai. Conduza a sua igreja no conhecimento da sua palavra, fortaleça a nossa comunhão e nos santifique, porque precisamos disso, Senhor. Muito obrigado por tudo, por esta noite, por este culto. Que o Senhor nos forneça ainda mais momentos juntos para lhe cultuar. Louvado seja o Senhor. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com a igreja, esteja com todos nós. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Sexta-feira temos encontro dos homens, aqui tá, às 19h30, e das mulheres lá no Tabuão, às 20 horas. Então não sei se já estão organizando aí, cara.